Olá pessoal, eu me chamo Joana Ramos, eu sou estudante do bacharelado em Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação no campus de Camaçari e hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado Aplicação de Aprendizado de Máquina em Textos de UGC, que foi desenvolvido sob orientação do professor Jackson Souza dentro do programa de iniciação científica da UFBA ligado ao edital BICAF 2023 e 2024. Antes de falarmos propriamente das etapas de trabalho desenvolvidas até aqui, precisamos entender os contextos em que estamos trabalhando. Nós sabemos que as redes sociais são plataformas muito importantes no processo de produção e circulação de conteúdo. Com a sua expansão, os usuários passaram a produzir o que a gente vai chamar de User Generated Content, ou UGC. O UGC apresenta desafios únicos para o processamento de linguagem natural, dada a sua natureza não estruturada e diversa do ponto de vista linguístico, além da complexidade de processamento computacional. Outros aspectos que precisamos ter em mente é que, no contexto do português brasileiro, existem poucos trabalhos que exploram as teorias discursivas, como, por exemplo, a RST, ou Teoria de Estrutura Retórica, dentro desses textos de UGC. Como objetivo do trabalho, primeiro de forma geral, nosso objetivo é identificar os usos comunicacionais que estão atrelados à rede social X, antes conhecida como Twitter, e identificar cada post em função da sua estrutura sentencial. Como objetivos específicos, trabalhamos com o objetivo de desenvolver um classificador automático de textos de UGC baseado em técnicas de treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. E, obviamente, depois avaliar tanto quantitativamente, pensando em métricas de aprendizado de máquina, quanto qualitativamente o desempenho desses classificadores. No que diz respeito à metodologia, começamos a nossa análise avaliando algoritmos de aprendizado de máquina sobre diferentes paradigmas. Lidamos com 4 deles. Paradigma mais matemático, e aí estamos lidando com o algoritmo de Navier-Bayes. O paradigma estatístico, usando o SVM. Um paradigma simbólico, usando o modelo Random Forest. E um paradigma mais neural, testando o algoritmo de Multilayer Perceptron, que é uma rede neural mais simples. Na fase de treinamento, testamos diferentes métodos de vetorização para representar a nossa amostra, que consistia em tweets rotulados manualmente, com base na sua estrutura sentencial, dividida em 3 categorias: o bem estruturado, mediamente estruturado e mal estruturado. Após tentar diferentes métodos de vetorização, optamos por usar o modelo de vetorização com BEST, mais especificamente o BEST-BAL, que é um modelo treinado para lidar com textos em português do Brasil. E escolhemos ele por capturar melhor as nuances textuais mais profundas ali da amostra. Com essa representação vetorial, prosseguimos para o treinamento e, por consequência, depois o teste dos nossos classificadores. Depois dessa fase, aplicamos os modelos dentro do corpus do anti-stocking, que é um corpus de domínio ligado à Bolsa de Valores do mercado financeiro brasileiro. A avaliação do desempenho dos classificadores foi feita de maneira quantitativa, analisando as métricas de acurácia e F1, e também qualitativa, pensando na adequação entre a estrutura dos textos e a classificação propostas pelo nosso algoritmo. Como resultado, primeiro, quantitativamente, nós temos essas métricas de AM, pensando aqui em precisão, recall, média F1 e acurácia. E nesse cenário, eu quero falar especificamente sobre o nosso último modelo, o MLP, que teve não só uma acurácia mais alta, vindo para 74%, mas também teve uma média F1, que é essa média entre precisão e recall, reputação. Ele lidou melhor quantitativamente no processo de aprender os detalhes das nossas amostras e conseguir reproduzir isso numa etapa de teste. Pensando qualitativamente, como avaliar os modelos treinados, eu tenho um exemplo aqui, que é um tweet do corpus. Vamos ver se mesmo um dia fraco ganha alguma força. RT, @livetrade, Eco 3 fechando 15 acima, 12,53 já fica interessante. A gente pode perceber que, sequencialmente, esse não é um post ou um tweet muito bem estruturado. O texto não está muito legível, apesar de a gente conseguir entender o que eu estou tentando comunicar de certa forma. Para os modelos, 2 deles sugeriram que a classificação seria bem estruturada, que não acompanha o que a gente olha, e os outros 2, sendo o Random Forest e o MLP, que é o nosso melhor modelo, quantitativamente falando, acertam no que para a gente soa como mediamente estruturado, porque a gente ainda consegue entender o que está tentando ser comunicado naquele momento. Outras contribuições ao longo do ciclo desse projeto, eu pude integrar a equipe do Cotiza e do RST Beyond Discourse Makers, além da integração aos grupos de pesquisa de formas que é o formalismo de interpretações semânticas, feito na UFBA, e não menos importante, a produção e submissão de trabalhos ligados ao Santa que é a que vai acontecer esse ano, quanto ao nosso próprio congresso, que acontece em novembro. Essas aqui são algumas das referências que foram citadas ao longo da apresentação e que fizeram parte do processo de pesquisa para desenvolvimento do nosso trabalho. Esses são os nossos contatos, tanto o meu contato quanto o do meu orientador Jackson. Esse aqui também tem o site do nosso grupo de pesquisa, lá vocês podem conferir no que a gente está trabalhando, o que já está sendo produzido por toda a equipe. E eu quero agradecer especialmente à PNPG, à CNPq e ao Center for Artificial Intelligence, por todo o suporte e por todo o apoio ao longo do desenvolvimento desse ciclo de pesquisa. E é isso, muito obrigado pela atenção.